Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o Sempre a Mesma Neve, Sempre o Mesmo Tio, da Herta Miller. Eu recebi esse livro aqui da Biblioteca Azul, da editora Globo. E, bom, esse livro é uma coletânea de textos da Herta Miller de não ficção. Então tem desde ensaios publicados em jornais, a textos que ela falou em palestras ou discursos de quando ela recebeu prêmios. Então, assim, uma variedade bem grande, falando um pouco sobre a vida dela, sobre principalmente a questão política envolvida na vida dela, né? Ela viveu na ditadura da Romênia, ela nasceu em 53. Ela passou por um período de turbulência na Romênia até que ela foi para a Alemanha, meio que exilada, enfim. Então, em diferentes textos, ela vai contando diferentes momentos desse período, dessa passagem. Ela também comenta sobre outras pessoas que tiveram que se mudar da Romênia, comenta sobre a realidade da vida dela, tanto na Romênia como depois que ela foi para a Alemanha, sobre as dificuldades que era ser uma escritora nessa época, quando ela falava, enfim, não só ela, mas todos os escritores da época acabavam falando sobre questões que acabavam meio que incomodando o governo. Então, ela acaba sendo vigiada. Enfim, como é a vida dessas pessoas que sofrem por esse tipo de problema. O nome do livro, inclusive, é o nome de um dos textos e é uma imagem bem bonita sobre a neve. A mãe dela também viveu um momento sobre tensões políticas e ela faz uma relação então com a neve e os fugitivos que é bem interessante, é uma imagem bem bonita do livro. E aliás, a Herta escreve muito bem, né? Esse livro de textos não ficção são um pouco diferentes de estilo, do estilo que ela usa na ficção, né? Ela tem na ficção dela uma linguagem mais curta, com frases mais simples que às vezes causam um estranhamento no leitor que já não é presente nesses ensaios. Então, às vezes eu acho assim que um leitor que já tenha lido ela, já tem um interesse pela pessoa dela e acaba querendo ler o livro, mas de certa maneira pode ser interessante ler esse livro antes de ler a ficção dela, para quem não a leu, para entender um pouco melhor quando for chegar na ficção. Então eu acho que os dois caminhos podem funcionar muito bem. Ela foi para a Alemanha, ela já era adulta, mas ela não era muito velha e ela já trabalhava com a língua alemã quando ela estava na Romênia. Ela era tradutora de manuais, de fábricas e coisas assim. E ela escreveu basicamente tudo que ela escreveu na vida em alemão, mas aqui uma coisa bem legal desse livro é que ela comenta muito sobre questões de língua, então palavras alemãs e palavras romenas. É bem interessante para quem se interessa por esse tipo de tema também, ela aborda muito isso dentro do livro. Uma coisa bem legal no livro também é que o primeiro texto, logo o que começa o livro, ele se chama Toda Palavra Conhece Algo, do Círculo Vicioso. E foi o discurso dela quando ela ganhou o prêmio Nobel. Então, eu achei assim uma ótima escolha de abertura do livro, eu achei também um dos melhores textos, inclusive. E uma ótima maneira de introduzir, eu achei, a história dela. Talvez porque talvez ele remeta um pouco ao começo dos problemas que ela teve politicamente. Isso fez sentido pra mim estar no começo do livro, eu não sei. Foi um texto assim que me abriu muito bem pro livro. Não sei explicar melhor do que isso. Mas ela conta memórias do período de vida dela inteiro. Tem quando ela é criança ainda. E tem até quando ela é mais adulta. Tem ela, inclusive, falando de outros autores, de outras pessoas que não ela, né? E mesmo não seguindo o estilo que ela costuma usar na ficção, a escrita dela é muito gostosa. Ela cria imagens muito bonitas nesses textos. E são textos, de certa maneira, até mais fluidos de ler do que a ficção. Justamente por não carregarem esse estilo tão próprio dela e sim serem textos mais falados. Tem muitos discursos, muitas palestras aqui, né? Então eles acabam fluindo de uma maneira diferente do que os textos de ficção dela. Mas as imagens que ela cria, as metáforas que ela usa para explicar alguma coisa são incríveis, assim, tipo, é a Herta Miller, sabe? Ela é linda. Não é à toa que ela ganhou tantos prêmios, né? Incluindo o Nobel, enfim, vários outros que ela recebeu ao longo de sua carreira. Ela até comenta
no começo da carreira dela, como foi a dificuldade de ir receber os primeiros prêmios por ela estar sendo vigiada, ter pouco dinheiro e esse tipo de coisa assim, ela acabava nem tendo autorização às vezes para ir para outro país receber o prêmio, gente, uma coisa muito louca, né, a gente pensar isso hoje em dia. E, enfim, ela sofreu um bocado para escrever. Outra coisa bacana que ela conta é quando ela era jovem, ela foi. Houve uma tentativa de recrutarem ela para o serviço secreto, para ela servir de espiã para o governo, e ela recusou. E como isso gerou uma coisa ambígua na vida dela, porque tanto o regime não gostava dela por ela ter recusado, e as pessoas ao entorno começaram a achar que ela era espiã, por uma certa maneira, um boato do próprio regime. E as pessoas também eram avessas a ela por achar que ela era espiã. Então, no fundo, ninguém gostava dela depois de um tempo. E foi um dos motivos, inclusive, que a levou para a Alemanha, né, sair de seu país. Outra parte interessante do livro é quando ela comenta sobre o fim oficial desse regime e que, em tese, os arquivos estariam todos abertos para quem quisesse ver. E ela vai lá ver o arquivo dela, de toda a investigação que foi feita sobre ela, e ela percebe que ele não tá bem inteiro, assim, tem pedaços que faltam. E eu acho que isso também nos remete um pouco a pensar sobre a ditadura militar do Brasil, né? Porque a gente tem uma falta imensa de documentos dessa época, de achar os culpados dessa época e de resolver coisas. Existem muitas pessoas ainda sumidas que ninguém sabe para onde foram, né? Eu acho que é um texto que remete muito a uma realidade nossa e é curioso ver. E ela comenta um pouco sobre isso e é bem bacana. Ela comenta sobre o motivo pelo qual essas coisas podem estar desaparecidas e foi uma reflexão bastante interessante da autora sobre o tema. Bom, gente, eu gostei bastante do livro. Recomendo ele tanto para quem tem interesse por temas mais políticos, pela própria autora, por, enfim, temas de não ficção. Eu acho um livro, assim, muito bom. Eu acho que os textos que eles escolheram para fazer esse livro muito bons. Foi uma escolha muito bem feita. E até a posição deles me pareceu bem adequada, né? A ordem deles, a sequência deles. E é isso. Se alguém já leu, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. E até logo!